Olá, tudo bem com todos? Vamos para mais uma dica de hoje. E hoje, atendendo a alguns pedidos, eu vou iniciar uma pequena série de 3 vídeos onde nós iremos discutir sobre os comandos de repetição. E vamos começar hoje com o comando para. Então eu já estou com o CodeBlocks aberto aqui. Vamos iniciar aqui um projetinho bem simples para explicarmos como funciona este comando. Só vou fazer algumas alterações, remover o return 0. Ok. A princípio, só um pouquinho de teoria. Para que servem os comandos de repetição, as instruções de repetição? Quando nós estamos escrevendo um código, não é interessante ou não é aconselhável ficarmos repetindo várias linhas de código que fazem a mesma coisa. Então, para evitar essa repetição, nós utilizamos os blocos de repetição para então escrevermos apenas uma vez um trecho de código e esse trecho de código então ser repetido inúmeras vezes. Por exemplo, imagina que nós desejamos imprimir na tela os números de 0 a 9. Como nós podemos fazer isso? Tem diversas formas. Uma forma muito simples seria, por exemplo, esta daqui, utilizarmos o comando printf para imprimir na tela. Queremos imprimir os números de 1 a 9, então podemos colocar aqui as máscaras. Ok, eu coloquei 9% D separado com um espaço. Por quê? O %D significa que eu quero imprimir um número inteiro e o espaço significa que eu quero exatamente um espaço entre cada número. Cada %D que eu coloquei dentro do printf entre as aspas duplas significa que eu vou imprimir um número inteiro. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Significa, então, que eu irei imprimir 10 números inteiros e depois o _n, o que significa? Eu vou pular linha. Fora das aspas duplas, eu preciso, então, dizer de onde virão esses números ou quais números são esses que eu desejo imprimir. Então, eu posso escrever os números de 0 a 9 dessa forma. Observem que aqui, entre os números, eu não preciso colocar espaço, porque esse espaço aqui não vai interferir na minha impressão na tela. O espaço que vai aparecer na tela é o espaço que eu coloco aqui entre as aspas duplas. Então, é este espaço que vai aparecer. Este espaço aqui é unicamente visual para facilitar aqui a compreensão, perceber que ficar mais legível, apenas isso. Então, vamos executar esse pequeno trecho de código e observar o que acontece. Então, percebam qual foi o resultado. Eu tive uma linha impressa com os números de 0 a 9. E observem que tem um espaço entre cada um desses números. De onde veio esse espaço? Como eu mencionei, é este espaço aqui. Se eu retirar o espaço dos 4 primeiros números, por exemplo, e compilar de novo, nós vamos perceber que os primeiros números eles irão aparecer todos juntinhos, porque eu removi o espaço. Então, esse espaço aqui ele é colocado dentro das aspas duplas, não aqui fora. Esta é uma forma. Só que, e se eu quiser imprimir uma sequência de números que não necessariamente será de 0 a 9, mas quiser fazer isso imprimindo um número por vez? Então, eu posso alterar isso aqui. Na verdade, por enquanto, eu não vou remover. Eu vou criar uma variável do tipo inteira, chamado i, porque esse i será um contador. E aí, então, eu vou usar o nosso primeiro comando de repetição, que é o para. E a escrita dele é dessa forma. Comando for, que traduzindo do inglês, é o comando significa para. Então, para uma variável contadora, que eu chamei de i, começando em 0, ponto e vírgula, indo até menor que 10. Por que começando em 0? E por que indo até menor que 10? Porque eu quero produzir o mesmo resultado que nós tínhamos aqui.
imprimir os números de 0 a 9. Então, a variável contadora começa no i, valendo 0, e vai até menor que 10. Só que, se ela começa em 0 e se eu não incrementar essa variável em nenhum momento, ela sempre vai ficar com o valor 0. Então, eu preciso incrementar. E como nós fazemos esse incremento? I++, que significa um incremento de 1 em 1. I++ é a mesma coisa que fazer i mais igual 1. Ou seja, i recebe o que ele já possui mais 1. Ou i igual i mais 1. É equivalente. Então, i++ é uma forma abreviada de incrementar a nossa variável em uma unidade. Aí, eu vou copiar esse meu printf. Na verdade, vai ficar mais fácil digitar outro. Então, eu vou colocar aqui dentro do para o meu comando printf. Eu vou imprimir apenas um inteiro por vez. E de onde vai vir esse valor inteiro? Da minha variável i. Então, como esse comando para funciona? É exatamente desta forma. Quando chegar na linha 7, o nosso i vai inicializar com o valor 0. Lembra, i é uma variável contadora. Em seguida, esse teste será executado. I é menor que 10, como ele começou com 0, isso aqui vai dar verdadeiro. Então, o meu printf da linha 8 será executado. E o que eu estou fazendo na linha 8? Eu simplesmente estou imprimindo um valor inteiro. Que valor inteiro? O valor da minha variável contadora. Quando chega na linha 9, é o final do comando para, do for. Então, ele vem para o final da linha 7 e faz o incremento. Então, o i valia 0 e agora vale 1. E aí, o teste novamente é feito. I é menor que 10, i vale 1. Então, 1 é menor que 10, é verdadeiro. Então, ele entra e, de novo, executa essa linha 8, imprimindo o valor da variável i. Quanto vale i? Agora vale 1. Quando chega aqui, ele encontra o fechamento da chave. Opa, o comando para terminou. Ele volta aqui para o final da linha 7 e novamente faz o incremento. I passa a valer 2. E novamente faz o teste. 2 é menor que 10? Verdadeiro. Ele novamente vai imprimir a nossa variável contadora i. Esse processo vai ocorrer até i chegar em 9. Quando ocorrer o incremento i chegar em 9, ele volta, faz o teste, 9 é menor que 10. Então, ele vai imprimir o nosso último valor da variável i, que é 9. Quando chegou aqui no final da linha 9, encontrou o fechamento do bloco do nosso comando de repetição. Então, ele volta para o final da linha 7 e faz o incremento. Nossa variável contadora i passa a valer 10. Volta aqui para o meio e faz o teste. I é menor que 10, o i vai valer 10. 10 é menor que 10, essa verificação dá falso. E então é finalizado, ele vai executar o que tiver a partir da linha 9, o final do nosso programa. Vamos ver então como vai ser a exibição na tela. Observem que eu não coloquei nenhum espaço aqui dentro. Observe como esse resultado vai ser impresso. Percebam que, aparentemente, olhando de forma rápida, a gente pode até pensar que o valor está errado. Mas, na verdade, não. Ele imprimiu os números de 1 a 9, só que todos grudadinhos, porque eu não coloquei nenhum espaço. E observem que não há nenhum espaço também do resultado para esse texto, que sempre é impresso dizendo que o nosso programa foi executado com sucesso, apresentando o tempo em milissegundos. Então, eu vou fazer algumas alterações. Eu vou acrescentar um espaço aqui. E após o final do nosso comando de repetição, eu vou colocar um printf apenas com um _n para pular uma linha e o nosso resultado ficar mais visível. Quando eu executo o nosso programa agora, quando eu compilo e rodo, observem que os nossos números ficaram separados, com um espaço entre eles, e nós temos um espaço aqui agora. E de onde veio esse espaço? É justamente essa linha.
Então, percebam, quando eu quero colocar um espaço entre os números, esse espaço é colocado aqui dentro das aspas duplas. Quando eu quero pular uma linha, o contra barra n também é colocado dentro das aspas duplas. Observem o seguinte, qual que é a principal característica do comando para, o for? Eu sei exatamente quantas vezes ele vai executar. Observem, começa no 0 e termina no 10. 10 menos 0 dá 10. Então, ele vai rodar exatamente 10 vezes, imprimindo na tela os números de 0 a 9. Toda vez que eu for utilizar o comando para, eu preciso saber onde ele começa e onde ele termina. E subtraindo esses dois valores, o valor onde ele termina e o valor onde ele começa, é exatamente a quantidade de vezes que ele vai rodar. Eu preciso de um comando de repetição, mas eu não sei quantas vezes ele vai executar. Isso está sujeito ao teste de alguma variável. Então, tem outro comando de repetição que nós vamos ver num vídeo futuro, que em breve eu estarei gravando. Ok, nós imprimimos aqui uma linha com números de 0 a 9. Se eu quiser fazer isso 2 vezes, eu vou apenas, observem o que eu vou fazer, eu vou copiar esse trecho de código e vou colar logo aqui abaixo. Percebam que eu não mudei nada. A minha variável contadora aí começa em 0, termina em 10, e eu imprimo o valor dela aqui, pulo uma linha, aqui eu faço exatamente a mesma coisa, começa em 0, termina em 10, e eu imprimo o valor da variável i, e aqui eu termino pulando uma linha. Vamos observar qual vai ser o resultado. Percebam que agora eu não tenho mais apenas uma linha de 0 a 9. Eu tenho 2 linhas de 0 a 9 e no final esse espaço. Mas percebam o seguinte, ok, eu repeti o processo 2 vezes, então faz total sentido que eu tenha 2 linhas com os números de 0 a 9. E se eu quisesse continuar essa contagem? Se eu quisesse que aqui o primeiro número não fosse o 9, mas o 10, depois o 11, depois o 12 e terminasse no 19. Aí nós vamos fazer uma pequena alteração. Percebam que a variável i é a nossa variável contadora. Ela controla quantas vezes o nosso comando para vai executar. Então, eu não preciso obrigatoriamente imprimir o valor da minha variável contadora. Eu posso ter uma outra variável, por exemplo, num, que vai começar com o valor 0, e eu posso imprimir o valor dessa variável. Só que percebam o seguinte, a minha variável contadora ela é incrementada aqui no comando para ela chegar em 10. Senão o meu i vai ser sempre 0 e isso aqui vai ficar num laço, num loop, no que a gente chama de loop infinito. Ele nunca vai terminar. Então, por isso que o i tem que ser incrementado. Se eu quero imprimir uma sequência de números crescente, 0, 1, 2, 3, e essa sequência vai vir da variável num, que começa em 0, então eu também preciso incrementar essa variável. Então, depois de imprimir o valor, eu preciso vir aqui e fazer algo mais ou menos assim, que nada mais é incrementar essa variável em uma unidade. Relembrando o que eu mencionei no início, isso aqui é a mesma coisa que fazer num recebe num mais 1. Que também é a mesma coisa que fazer num mais igual 1. Então, o num mais é uma forma abreviada de incremento. Só que eu também tenho que fazer essa alteração aqui, imprimindo a variável num e continuando incrementando ela aqui, porque observe o seguinte, quando chegar no número 9, vai ser a última vez que nós vamos imprimir, ela vale 9 e nós vamos incrementar ela para 10. O i também vai ser 10 e aqui vai dar falso, então ele vai finalizar e vai pular uma linha. O nosso i aqui vai começar em 0 novamente.
Como 0 é menor que 10, nós vamos imprimir num. Quanto vale num? Num vale 10. É o último valor que foi incrementado aqui. Sendo assim, eu vou imprimir 10 e vou incrementar a minha variável. Ela vai valer 11. E num, e a variável i, desculpa, passa a valer 1. 1 é menor que 10, verdadeiro. Então, eu vou imprimir o 11 e vou incrementar a minha variável num para 12. O meu i vai ser incrementado de novo, então nós temos dois laços, dois comandos de repetição que vão rodar 10 vezes cada um, e eu vou imprimir o valor da minha variável num, que vai contar de forma crescente. Observem qual vai ser o resultado. Percebam que eu continuo tendo duas linhas. Por que duas linhas? A primeira linha é formada por esse comando de repetição, da linha 7 à linha 10, e a segunda linha é impressa por esse comando de repetição, da linha 13 até a linha 16. Aí também percebemos o seguinte: observe que a primeira linha começa no 0 e vai até o 9, e a segunda linha não começa mais no 0 e vai até o 9, ela começa no 10 e vai até o 19. Porque nós não estamos imprimindo mais a nossa variável contadora que controla o laço. Nós estamos imprimindo a nossa variável que eu chamei de num, que começa em 0, que começa com o valor 0. E depois ela vai sempre sendo incrementada em uma unidade. Por isso, então, que continuou de forma sequencial. Percebam que os números ficaram desalinhados, porque todos os números da primeira linha possuem apenas uma casa decimal, um dígito. Os números da segunda linha possuem duas casas, possuem 2 dígitos, mas nós podemos alinhar eles de uma forma muito simples. Aqui é onde eu faço a impressão do nosso número, eu posso colocar o dígito 2. O que significa o dígito 2? Significa que todos os números serão impressos ocupando o espaço no nosso terminal de 2 dígitos. Percebam que agora eles ficarão todos alinhados, porque todos estão ocupando o espaço de 2 dígitos. Então, a visualização fica mais interessante. Eu vou fazer o seguinte processo agora. Eu vou copiar esse trecho e vou colar ele aqui embaixo mais uma vez. Percebam que eu não alterei nada. Eu tenho outro comando de repetição, outro para, com a minha variável novamente começando em 0 e indo até menor que 10, ou seja, vai executar 10 vezes, e eu continuo imprimindo a minha variável num, que continua sendo incrementada. Percebam qual será o resultado. Observem que eu tenho agora uma sequência de números crescente, começando em 0 e indo até 29, e eu tenho 3 linhas. A primeira linha é impressa por esse comando para, da linha 7 até a linha 10. A segunda linha por esse comando para, da linha 13 até a linha 16, e a terceira linha pelo outro que eu acabei de colar aqui embaixo. Mas percebam que eu estou sendo incoerente com o que eu disse no início do vídeo. No início do vídeo, eu disse que um comando de repetição, os laços, servem justamente para evitar que a gente fique repetindo um trecho de código. Observem que o que tem aqui entre as linhas 7 e 11 é exatamente o que eu tenho entre as linhas 13 e 17 e entre as linhas 19 e 23. Então, se os comandos de repetição são utilizados para evitar a repetição de código, eu não poderia usar um para fazer essa repetição e imprimir 3 linhas? Com certeza, é justamente essa a ideia, e por isso que eu fui fazendo nesse passo a passo para facilitar a compreensão. Mas aqui prestem bastante atenção, se for necessário, dê pause no vídeo, volte para rever como nós chegamos até aqui, porque aqui
nós vamos manter a variável i indo de 0 até menor que 10. Nós queremos imprimir exatamente 10 números por linha, só que nós queremos manter 3 linhas. E aí eu preciso, então, aqui fora, de um outro comando de repetição que vai ser executado 3 vezes. E todo esse trecho da linha 8 até a linha 12 vai ficar envolvida, vai ficar dentro desse comando de repetição. Então, esses caras aqui, eles estão todos dentro desse meu novo desse meu novo for. Então, se esse for rodar apenas uma vez, eu vou ter apenas uma linha, porque esse trecho aqui imprime uma linha. Se esse for da linha 7 rodar 2 vezes, eu vou ter 2 linhas, porque esse trecho aqui vai rodar 2 vezes. Então, vamos imprimir 3 linhas. Então, ele vai ter que rodar 3 vezes. Mas aí eu posso usar a variável i aqui? Não, eu não posso. Por quê? A minha variável i é utilizada para controlar este comando de repetição aqui, este para. Então, eu só posso alterar o valor da variável i aqui dentro deste para. Se eu alterar aqui fora, eu posso causar uma confusão e quebrar o meu código. Então, eu preciso de outra variável. Então, eu vou criar uma outra variável contadora aqui chamada j. E vou colocar ela aqui dentro desta forma. J vai começar, pode ser em 0, pode ser em 1. O início não faz muita diferença, desde que ele esteja em sintonia com o fim. Então, percebam o seguinte, J++, não faz diferença ter o espaço aqui, é apenas questão estética, pode ter ou não. Então, percebam o seguinte, 3 menos 0 dá quanto? 3 menos 0 dá 3. Então, se eu estou fazendo menor que 3, tudo que está dentro deste para vai rodar quando j for 0, quando j for 1 e quando j for 2. Então, percebam que ele vai rodar exatamente 3 vezes. Então, se eu quero 3 vezes, o meu j pode começar em 1? Pode. Desde que eu faça o meu j aqui na condição de parada menor ou igual a 3, ou menor que 4. Então, lembrem-se, tenham sempre em mente isto. O meu j, assim como o meu i, poderia começar em qualquer valor, desde que a distância entre o início e o fim, neste caso, seja 10, e aqui, neste caso, seja 3. Por quê? Eu quero 3 linhas, cada linha com 10 números. Então, eu vou manter aqui 3, iniciando em 0. Então, este comando de repetição aqui da linha 7 vai ser executado 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque eu quero exatamente 3 linhas. Então, se ele vai ser executado 3 vezes, este trecho aqui dentro vai ser executado 3 vezes também. E o que esse trecho faz? Imprime uma linha. Ele sendo executado 3 vezes, ele vai imprimir 3 linhas. Percebam qual vai ser o resultado que nós vamos ter. Observem que é o mesmo resultado que nós tínhamos quando nós colocamos esse trecho de código 3 vezes aqui embaixo, repetindo. Então, esta é a principal funcionalidade dos comandos de repetição, evitar a repetição de código. Então, se esse comando imprimir uma linha e eu quero 3 linhas, basta eu colocar um comando de repetição aqui e ele vai repetir e vai produzir aí para a gente 3 linhas. E se eu quiser 5 linhas, é só eu alterar este limite. Então, percebam, ele vai executar quando j for 0, quando j for 1, 2, 3 e 4. Então, ele vai executar 5 vezes e agora nós teremos 5 linhas. Então, percebam como fica mais fácil produzir resultados maiores, resultados mais extensos. E se eu quiser 10 linhas, é só alterar o 5 para 10. E aí nós teremos, então, 10 linhas. Observem,
Se eu quisesse esse efeito, sem utilizar um comando de repetição externo aqui, percebam que eu teria que repetir esse trecho da linha 8 até a linha 12 exatamente 10 vezes. Por quê? O nosso comando para da linha 8 até a linha 12 imprime uma linha com 10 dígitos e a linha 12 faz exatamente o saltar linha. Imprimiu 9, salta uma linha. Imprimiu 19, salta uma linha. Então, eu teria que repetir esse trecho 10 vezes para obter esse resultado de 10 linhas. Então, este é aí a nossa estrutura de repetição do tipo para. Percebam que eu sempre sei quantas vezes ele será executado. Então, começa com um determinado valor e termina com um determinado valor. Eu preciso saber essas condições. Se eu não souber em que momento ele termina, então existem outras condições que eu apresentarei nos próximos vídeos para fazer aí essa repetição baseado em alguma condição que nós não sabemos quando será verdadeira. Então fica aí essa dica de hoje do comando de repetição do tipo para. Um grande abraço para todos aí, boa programação. Se ainda não curtiram, curta nosso canal, compartilhe nossos vídeos, ajude a gente aí a transmitir conhecimento para mais pessoas e fique ligado que em breve aí teremos novos vídeos apresentando outras instruções de repetição também muito úteis. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.